Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Represento a Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Deixa eu arrumar a camiseta aqui rapidinho. Secretaria de Cultura. Projeto Faça Arte na Sua Casa, certo? Lembrando sempre que esses vídeos, essas aulas, têm a finalidade de levar até você, que está em quarentena, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Maravilha? Arruma as coisas aí, pega caneta, pega papel e simbora. Simbora. Bom, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, vou só arrumar aqui rapidinho o enquadramento para ver se fica um pouquinho melhor. Aí, acho que rolou. Bom, para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série de história do teatro, ok? Uma série da história do teatro. Fizemos uma passagem sobre conceitos filosóficos, fizemos uma passagem sobre teatro no Egito Antigo, fizemos uma pequena introdução sobre Roma Antiga, né? Adentramos a Grécia. 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 E o que é muito bacana é que para você conseguir entender o contexto filosófico grego, para você entender o conceito teatral grego, você precisa fazer um mergulho, inclusive no contexto teatral. No contexto filosófico. Para você mergulhar no conceito teatral, você precisa entender um pouco dos conceitos filosóficos, né? Isso é muito bacana, como que o teatro, como que a tragédia grega, como que toda a obra literária, poética grega caminha junto com a questão política, a questão filosófica, ok? Então isso é muito bacana. Recomendo que você se debruce a entender esse universo intelectual grego. Simbora! Falamos sobre teatro grego, falamos sobre tragédia, falamos sobre comédia, falamos sobre os três grandes tragediógrafos. Lembra? Quem foram os três grandes tragediógrafos gregos? Vou te dar uma dica, vai, tenta lembrar. Tem vídeos anteriores aí falando sobre isso, tem vídeos falando sobre esses caras aí. Lembra deles? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Maravilha! Agora nós estamos falando dos três grandes comediógrafos. No nosso vídeo anterior, o professor já falou, né, do Epícarmo ou Epicarmo, o nome do brother, é o nosso primeiro grande comediógrafo, ok? Agora eu vou falar do segundo grande comediógrafo grego. E é muito bacana a gente notando que na medida que você vai avançando dentro desse processo histórico, nos vídeos anteriores nós tínhamos muita questão de referências que remetia, deixa eu arrumar um enquadramento rapidinho aqui, tínhamos referências aristotélicas, né? Como a comédia ela é a irmã caçula da tragédia, por assim dizer, né? Nós temos ali o contexto do drama, e dentro do drama você tem essas vertentes, os gêneros teatrais. Então, como a comédia ela é mais novinha em relação à tragédia, né? Não muito, mas nasceram ali, são irmãs, mas a comédia ela vem um pouquinho depois, na medida em que o contexto teatral ele vai saindo do contexto religioso, vai se popularizando, né? Vai ficando mais pagão. Enfim. Então a gente vai perdendo ali a mão do Aristóteles como historiador, né? E nós vamos conhecendo então a biografia dos autores, porque elas foram preservadas, inclusive por romanos, que posteriormente invadiram o território grego. Maravilha? Simbora. Então, comediógrafo, vídeo de comediógrafo número 2, o nosso querido Aristófanes. Peraí, professor. Aristófanes. Opa! Aristóteles foi o filósofo, ok? Aristófanes, o segundo grande comediógrafo grego. Maravilha? Fiz as minhas anotações, meu caderninho da alegria. Usei como referência a Wikipédia e o meu livro de estudo. Fiz anotações aqui. Então, vamos mergulhar na obra do nosso segundo grande comediógrafo, Aristófanes. Vamos lá. Aristófanes foi o principal representante da comédia grega. Olha lá. O único que o tempo permitiu a leitura de suas peças. Lembra que nos vídeos anteriores, vamos dizer assim, haviam-se grandes produções desses autores, mas pouquíssimas tinham chegado nos dias de hoje, né? Poucas peças haviam sido preservadas.
Com Aristófanes, a comédia alçou voos consideráveis na sociedade grega, pois, mesmo com uma linguagem considerada indecente, algumas vezes, soube alinhá-la à poesia. Olha isso. Então não bastava você fazer a crítica, você tinha que fazer com que essa crítica fosse compreendida e, vamos dizer assim, aceita por uma crítica, né, por pensadores, né, por homens que pensavam a questão retórica, a questão erudita grega, certo? Fazia críticas autênticas e construtivas ao modo da vida, ao modo de vida dos atenienses, né? Ele viveu ali na cidade de Atenas. Vamos lá. Através da sua obra, é possível deduzir que teve boa formação. O cara era um erudito. Viveu entre os anos de 447 a 385 a.C. Percebam que ele viveu ele viveu quase o período aqui de Aristóteles, quase o mesmo período. E aí eu vou dizer para vocês assim, como é importante a gente contextualizar, ou seja, entender o período em que o autor viveu. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, né? Vamos lá. Ele viveu, então, de 447 a 385 a.C. Como assim, professor? Lembra que a contagem da história, os historiadores e cientistas da história, enfim, dividem a história em período da história ocidental, num período que vai do nascimento de Cristo. Então vamos dizer assim, o nascimento de Cristo é uma referência para dizerem acontecimentos que... Explica isso melhor, calma lá. Lembra, o cérebro processa muito rápido, vamos lá. O nascimento de Cristo é uma referência onde os historiadores conseguem organizar a história entre eventos que aconteceram antes de Cristo e eventos que aconteceram depois de Cristo, certo? Então, aquilo que aconteceu antes de Cristo é contado de forma decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nasceu Cristo. Depois do nascimento de Cristo, é feita a contagem de forma crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2020, que é o ano que nós estamos agora. Maravilha? Retomando. Em seu tempo, testemunhou importantes mudanças na sociedade, como a guerra entre Atenas e Esparta. Olha lá, hein? Olha lá. Ele viu também a projeção de conceitos filosóficos que rompiam com as tradições. Isso é muito importante, olha só, hein? O tempo em que ele viveu, ele presenciou essa guerra, né, entre Atenas e Esparta, ou seja, Atenas era onde ele morava, né? E ele não só presenciou essa guerra, mas como também ele viu ali novos movimentos filosóficos nascendo. E esses movimentos filosóficos ditavam como a intelectualidade, como o grupo acadêmico, como o grupo intelectual da Grécia produziria seus novos estudos. Certo? Vamos lá. A gente vai entrar agora no estilo do cara. Como que ele escrevia, né? Vamos lá. Escreveu mais de 40 peças, 11 são conhecidas. Era um conservador das tradições. Ou seja, né? Ele viveu... por ter, vamos dizer assim, é como se ele tivesse bebido na fonte do grego clássico, né? Das antigas tradições, das dionisíacas, da reverência aos deuses, né? Então vamos lá. Era um conservador das tradições, por isso hostilizava as inovações sociais e, olha lá, hein? Violentamente, e era violentamente satírico às personalidades que traziam em seu discurso ideias revolucionárias, certo? Então ele era um cara totalmente opositor a novos pensamentos que rompiam com a tradição que a Grécia clássica havia deixado como herança, certo? Olha lá. E quem que eram seus principais alvos, né? A crítica, né? A sátira. O que é sátira? A sátira é você desmoralizar, ridicularizar. Quem eram os principais, quem eram as principais vítimas, né, do Aristófanes? Vamos lá? O cara não poupava ninguém. Olha lá.
eram quem? Políticos, poetas, filósofos, cientistas, velhos e jovens, ricos ou pobres. O cara não poupava ninguém, ou seja, o cara produzia conteúdos que fazia crítica. Então, a comédia, muitas vezes, ela tem esse teor, né, de tirar sarro, de brincar com o politicamente correto. Muitas vezes ela é maldosa, mas vale tudo. Aquele conceito do perco amigo, mas não perco a piada. Então, era isso. Ele não poupava ninguém. Político, filósofos, cientistas, velhos ou jovens, nada passava. Mexeu na tradição, era alvo. Certo? Entre as suas produções, tem lá. Eu separei 4 aqui. Tem a Lisístrata, as Vespas, as Nuvens, os Cavaleiros. Maravilha? Então, esse foi o nosso segundo grande comediógrafo, Aristófanes. Maravilha? Professor Paulo, projeto Faça Arte na sua casa. Eu espero que vocês estejam firmes nessa quarentena. Até a nossa próxima aula. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Valeu!